Em meio a dores, a sacrifícios, a renúncias, você pode achar que não vale a pena, que não vale o esforço. E Deus está dizendo para você que vale. Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, mais um devocional. E o texto de hoje está em Salmos, capítulo 127, versículos de 3 a 5. E o tema do nosso devocional é Fé na soberania de Deus. Senhor, obrigada por essa manhã, por esse dia, pela Tua graça em nossa vida, pela Tua fidelidade a nós e porque o Senhor nos olha com tanta misericórdia, Deus. Obrigada pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas promessas e rogo para que o Senhor continue operando em nossa vida de forma extraordinária. Essa é minha oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. Salmo 127, de 3 a 5, a palavra de Deus diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que é que esse texto nos ensina e qual ligação a gente pode fazer com Joquebede, né? Joquebede, ela não tinha só Moisés de filho, a gente sabe disso, mas o que é interessante a gente perceber é que muitas vezes a gente acha, dentro de tantas coisas que acontecem à nossa volta, que filho é só despesa, né? Que filho é só custo, que filho é só estresse, que filho é só problema. Mas tudo bem, tem os momentos bons também. Recentemente eu vi um vídeo de um rapaz falando sobre filhos. E ele dizia que não entende como é que pode ter tanto amor assim por alguém que só gera custo e despesa. E aí ele trouxe tantas coisas na fala que uma outra pessoa que estava com ele naquela entrevista, naquele podcast, começou a falar o que era ser pai, né? O que era a maternidade. E ele falava, talvez sem perceber, exatamente o que está sendo dito aqui em Salmos, capítulo 137, versículos de 3 a 5. E talvez foi exatamente isso, talvez não, com certeza, foi exatamente esse salmo que se cumpriu na vida de Joquebede, a mulher que nós estamos estudando essa semana. Às vezes a gente acha que os filhos, eles vão dar só trabalho, e sim, obviamente que dá um pouco mais de trabalho, né? Eu vejo muitas pessoas próximas a mim com filhos e o quanto eles demandam tempo, atenção, esforço, investimento financeiro, óbvio. Mas eu vi uma frase que é tão interessante que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Se a gente parar para pensar, a nossa salvação custou a vida, o bem mais precioso, de Cristo. Porque para Ele, nossa salvação valia muito. Então é justo que muito custe o que muito vale. A Bíblia nos afirma que os filhos, eles são bênção do Senhor, eles são herança do Senhor, eles trazem alegria e eles são a manifestação da provisão, da providência e da soberania do Senhor. E Joquebede experimentou isso com aquele filho que aparentemente traria logo no seu nascimento uma profunda dor, porque pelo decreto que estava rondando naquela época, o nascimento dele automaticamente deveria gerar a morte dele. E acredito que a morte do filho gera automaticamente a morte de uma mãe. Mas esse salmo se cumpriu na vida de Joquebede. Deus havia olhado para ela e ali tinha um plano maravilhoso. E ele foi soberano e ele foi provedor em todo o tempo na história de Joquebede e na história de Moisés. Obviamente que a gente pode sim trazer esse texto e colocar no contexto familiar, aplicar esse texto de Salmos e aplicar diretamente a filhos. Fazer um paralelo com a história de Joquebede no quesito filhos. Mas a gente pode olhar para tudo aquilo que Deus faz gerar dentro de nós. Às vezes, e volto a dizer, é um chamado. Às vezes Deus está fazendo você gerar um chamado, um testemunho. Em meio a dores, a sacrifícios, a renúncias,
você pode achar que não vale a pena, que não vale o esforço. E Deus está dizendo para você que vale, que Ele é soberano, que Ele é provedor e que Ele vê além, Ele sabe exatamente o que quer fazer e o porquê vai fazer e quando vai fazer, o que Ele planejou na sua vida através disso aí que Ele está gerando em você. A única coisa que você precisa é confiar e descansar, que Ele já sabe e já está executando, Ele já está trabalhando. E aqui eu não estou dizendo algo para te deixar confortável no meio de um processo desafiador de dor ou algo semelhante. Eu estou apenas aqui externando o que a própria palavra de Deus diz e nós cremos que ela é verdadeira. Então que nessa quinta-feira, você mesmo diante de dúvidas, de medos, de sacrifícios e de renúncias, você lembre, Deus está cuidando. Deus está provendo e Ele é soberano para suprir, para direcionar e para cuidar daquilo que Ele está me fazendo gerar. Amém? Que essa palavra entre no seu coração e seja direcionada para a área que Deus quer que você aplique ela. E que isso que você está ouvindo agora faça diferença nas suas tomadas de decisões, inclusive na forma como você se comporta diante disso aí que está diante de você. Tá bom? Que Deus te abençoe e te conceda uma excelente quinta-feira e amanhã, sexta-feira, estaremos de volta para finalizarmos então o estudo sobre a vida de Joquebed. Fica com Deus e até amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau.